Terceiro, existe a porta da loucura. Há momentos em que a mente recebe um golpe tão violento que se esconde atrás da insanidade. Ainda que isso não pareça benéfico, é. Há ocasiões em que a realidade não é nada além do penar, e, para fugir desse penar, a mente precisa deixá-la para trás. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pequena Vizinhança. Hoje, o quarto episódio da releitura de O Nome do Vento, a releitura com spoilers, uma releitura coletiva. Por eu não ter feito resumo no dia que foi gravada a releitura, e por eu ter sentido falta um pouco dessa parte minha mesmo, de trazer esses detalhes da narrativa antes da gente entrar nas teorias e reflexões de todo mundo, eu trouxe hoje para vocês. Então, eu dividi essa releitura que a gente já gravou em 2 partes. Eu vou publicar essa primeira parte nessa semana, a próxima semana vai a segunda parte, porque ficou enorme, deu 2 horas e meia só de discussão pela chamada. Então, hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 18 ao capítulo 21. Então, capítulo 18, Estradas para Locais Seguros. Esse capítulo, assim, para dar uma introdução, é o capítulo em que o Kvothe entra a esmo pela floresta, logo depois de ter passado tudo, né, com sua trupe, e ele dorme. E nesse sonho, ele sonha com várias coisas que aconteceram e coisas que nunca aconteceram com ele. E isso gerou discussão entre a gente e logo logo vocês vão escutar o grupo. Nesse capítulo, pessoalmente, eu acho que a gente tem vários símbolos da crônica. Eu gosto de falar em símbolo da crônica, né? Existem vários símbolos, né? Existe o símbolo da chama azul. Então, quando você vê uma chama azul, você sabe que ela simboliza algo. A roda de ferro simboliza algo. E os marcos do percurso que vão aparecer nesse capítulo simbolizam algo. Outras coisas que são muito importantes, não chegam a ser símbolos, talvez cheguem, mas não chegam a ser símbolos assim, é o caso da mente e dos sonhos. E aqui a gente entra numa discussão que a gente discutiu já várias vezes nesse podcast, que é a questão da mente adormecida, das 4 portas da mente e do sonho, para onde o sonho leva. A gente já até conversou já antes disso na releitura. E eu trouxe aqui algumas citações muito interessantes para a gente refletir. Porque, enfim, Kvothe sonhou. E ele sonhou com nós de marinheiro, o Ben ensinando ele a fazer nós de marinheiros, e ele ensinou um momento em que seu pai já tinha tocado e iria tocar sua música finalmente, e ele aproveita aquele momento e pergunta: pai, por que a gente para os marcos do percurso? Coisas assim e respostas que ele nunca tinha ouvido antes. E isso entra muito na questão que o Elodin bate muito na tecla, tanto no Nome do Vento quanto no Temor do Sábio, que a questão da mente adormecida, saber das coisas, se lembrar de tudo. A questão da mente adormecida é justamente a parte de nós que sonha, né? Ela se lembra de tudo. E isso não acontece com a mente desperta. Vou ler aqui para vocês os trechos em que o Abinthe e o Arliden conversam com ele no sonho. Na hora do Abinthe, que ele está mostrando os nós de marinheiro, ele fala o seguinte: os nós são coisas interessantes. O nó pode ser a parte mais forte ou mais fraca da corda. Depende inteiramente de como se faz o atamento. E em inglês fica depende de como se faz o binding, a conexão. Então, além da gente falar de nós de marinheiros, acaba a gente trazendo os nós mais famosos da Crônica do Matador do Rei, que são os nós ilianos, que a gente sabe que eles gravam ou podem gravar nomes profundos. E ainda juntar isso com a palavra binding, que é conexão, que lembra muito de nomeação, que lembra muito de simpatia. Poxa, será que essas magias estão tão interligadas assim? E
E depois, logo, ele sonha com o Arliden. O Abenthy se transforma em Arliden, né? E o Arliden explica para o Kvoth o motivo deles pararem para os marcos do percurso. Abre aspas. Tradição, principalmente, mas há quem diga que eles marcavam as estradas antigas, estradas seguras. Ora estradas para lugares seguros, ora estradas seguras que conduziam ao perigo. Mas há um poder nelas, só um tolo o negaria. E logo depois, ele segue o trecho e fala: depois Ben já não estava mais lá. E não havia apenas uma pedra vertical, porém muitas. Mais do que eu jamais tinha visto num único lugar. Formavam um círculo duplo à minha volta. Uma pedra se apoiava sobre o topo de outras duas, formando um enorme arco com uma sombra espessa por baixo. Estendi a mão para tocá-la e acordei. E esse trecho dos marcos do percurso, e aqui fazendo uma leve propaganda para um vídeo que eu fiz para o YouTube, né, que chama Kvoth e os marcos do percurso, que são justamente a gente tentando reunir os significados dos marcos do percurso. Estradas seguras, estradas antigas para quem? A gente sabe que os Edenaru param para os marcos do percurso. A gente sabe que no Adenri, na prova das pedras, aquela prova que a gente vai ver o nível do lutador, né, do, do estudante da escola de Haert, lá no topo do monte tem a Sherrin ao lado de um marco do percurso. A gente sabe que o Chandriano tem relação com o marco do percurso, porque vimos marcos do percurso no ataque do Chandriano em Trebon. A gente sabe que a gente tem relação dos marcos do percurso com a Feluriana. E a gente sabe, de acordo com o poema, que a gente já bateu muito na tecla nesse podcast, do poema de Arliden, que as pedras do marco do percurso, elas podem levar a alguns lugares. Podem levar ao mundo Fey e podem levar a algum lugar chamado com o final de El, que muita gente acha que é Mirtariniel e muita gente acha que é uma cidade que aparece no Temor do Sábio no capítulo 37. Atravessou o centro de Feriniel e, ao fazê-lo, viu um círculo de enormes pedras cinzentas. No interior do círculo havia um brilho tênue da luz do fogo num poço bem cavado. E quem estava novamente, olha só, o Kvoth sonha com o círculo e novamente na história de Skiop, lá em Feriniel, no centro de Feriniel, ele vê um círculo de pedras cinzentas e lá encontrava-se o Edenaru. E é extremamente interessante. E aí ele continua falando que realmente Ben nunca tinha falado sobre o Nós de Marinheiros e meu pai nunca tinha terminado a canção. Ele checa seus pertences, né, dentro dos quais a gente vê aí a faquinha que ele tinha ganhado de aniversário, uma lona, ele estava com a alaúde e o estojo de seu pai e o livro Retórica e Lógica de Ben. E a gente viu que depois que ele acordou, tinha um marco do percurso caído, ou seja, deitado, e à noite tinha luar. A gente não sabe que tipo de luar era. Porém, será que durante o sonho de Kvoth ele foi para algum lugar? A Vicky mesmo vai falar nesses próximos nessa discussão de que Kvoth ficou 4 meses na floresta. Será que esses 4 meses passaram no mundo mortal ou num mundo fora do mortal? Vamos ver o que eles conversaram. Olha, eu queria comentar uma coisa sobre esse trecho, que relendo ele me lembrou muito o Temor do Sábio logo depois que ele faz aquela chacina na estrada com a falsa trupe, né? Depois de um momento que para ele foi bem traumatizante, e enfim, foi outra chacina, quando ele dormiu, ele sonhou com a Vachette, né? Falando sobre a Letânia, sobre o que é certo e o que é errado, tentando ponderar sobre o que tinha acontecido. E aqui, nesse capítulo, depois desse evento tão traumatizante, ele também sonhou com os professores dele, né? Ele sonhou com o Abente falando de várias coisas, me esqueci o nome dele, o rapaz que ensinou a fazer armadilha para coelho, ensinou que árvore que podia ser comestível, enfim. Muito interessante isso. Laclite, isso! Ele mesmo, lenda.
É interessante isso, né? O Kvolt, ele, depois desses momentos, ele procura um professor para entender se o que ele tem que fazer ou se o que ele fez foi certo. Se fosse uma disciplina de universidade, o Lacliffe deu a aula de Selva 1 e o Martin deu a aula de Selva 2, né? Então, seria tipo isso. É verdade. E mais pra frente, nesse mesmo trecho que o Renato comentou, fica subentendido que ele aprendeu as coisas mesmo sem ter aprendido, né? Ele aprende meio que num sonho. É tipo um recurso. É um recurso do protagonista fodão, né? Tipo assim, o cara tem um sonho, tipo, um milagre que ele lembra o nome de centenas de ervas, como fazer armadilha, uma série de conhecimentos específicos, medicinais, enfim. E por uma coincidência tremenda, ele usa tudo para sobreviver também. Então é isso. Fica subentendido que ele tem meio que poder de acessar o subconsciente, o inconsciente dele, e pegar memórias aleatórias que ele deve ter ouvido, coisas aleatórias que ele ouviu durante a vida lá com a trupe, e ele acessa o conhecimento assim, a livre e espontânea vontade dele, né? Eu acho bizarro também isso daí. Cara, eu vi destaquei uma parte aqui que ele fala das pedras que formam um círculo e tal, né? O enorme arco. Cara, fica bem claro que isso daí são as portas de pedra, né? As portas de pedra onde estão presos lá os filhos do Demo lá, né? Cara, e exatamente depois que ele sonha com isso, ele acorda e vê o céu roxo. Ele vê o céu roxo. Inclusive, nesse trecho, a passagem do tempo, ela me incomoda. Porque é como se ele tivesse passado 4 meses, assim, nesse estado catatônico dentro da floresta. Se a gente for contar o tempo que aconteceu o problema todo com a trupe, né, todo o ataque do Chandriano, até o momento que ele vai parar em Tarbean. E ele descreve coisas que é como se ele tivesse uma mente tão refinada de lembrar coisas e de prever situações e como ele poderia sobreviver ali naquele estado catatônico que ele estava. Então, a gente vê um pouco da mente adormecida dele tomando de conta, que eu acho que é esse acesso à segunda porta, né? Porque primeiro ele dorme muito, 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 muito. Aí depois ele esquece o que aconteceu com a trupe dele. É como se a mente dele tivesse ido dormir e quem tomou de conta foi a mente adormecida, que conhece o nome profundo de todas as coisas. Porque ele toca o nome profundo de todas as coisas, ele toca sentimentos, ele toca situações, ele toca como ele está se sentindo ali e o que ele consegue ver para evitar pensar no que aconteceu e evitar pensar na realidade. Tem uma parte que ele diz assim, que para escapar da dor, a mente deve deixar a realidade para trás. E aí isso leva a gente a pensar em quem? No Haliax. Porque quando ele escuta a história de Haliax e Selitos, de Lanri e Selitos, Lanri diz que nenhuma porta mais consegue pará-lo. E justamente é isso o que ele procura. A porta do sono, que quando ele fala do sono no ataque da trupe, ele fala como se ele sentisse dor ao pronunciar aquela palavra dormir, quando ele mostra que um dos motivos e uma das coisas que ele mais quer é morrer, porque essa é a última porta, né? O último recurso. Diz assim: nada pode ferir-nos depois de morrermos. Ou assim nos disseram. E curiosamente, justamente o que tira ele do torpor do esquecimento é o coelho, né? Que ele pega na armadilha. Que ele fala que ele vai matar o coelho, mas ele começa a pensar em como seria o sangue na mão dele, e aí ele resolve libertar o coelho e tal, mas isso já tira ele daquele torpor que ele tava, né? Outra parte que ele sai disso é quando ele toca no marco do percurso. Em um breve momento, ele toca no marco do percurso e é como se ele tivesse voltado à realidade. É como se simbolizasse os caminhos entre o mundo dos Fey e o mundo humano. Será que ali naquele momento em que a mente desperta dele não estava no controle do próprio corpo e da própria consciência, ele não foi parar no mundo dos encantados? Porque diz que uma da maneira de chegar naquele poema que a Letícia falou no último encontro é que algo rima com o sono e com os marcos do percurso. Então, nesse período em que ele passou de luto, ele passou por todos esses estágios que talvez tenham levado ele até o mundo encantado.
quando a gente procura, assim, coisas... o que estava acontecendo nesse rolê, né? Nessa fase da floresta aí. A gente observa... Eu vou falar de coisas psiquiátricas. A gente vê da tríade do transtorno do estresse pós-traumático, né? Que é a presença de... Quando acontece alguma coisa bem traumática com você, alguém muito próximo de você, que ameaça a sua vida, vai ter, então, sintomas de hiperativação, né, como se você ficasse com o coração disparando, sensação de que parece que está em um perigo iminente, e o corpo sente isso mesmo. Sintomas de evitação, e aí ele até cria mecanismos para isso, né, ele começa a tentar viver mais do mundo, assim, mais prático, e depois ele começa até a devanear, tocando mesmo, tentando sair daquela realidade, tentando, e até quando a gente vê ele tentando não matar o coelho, porque ele saberia que o sangue ia fazer ele rememorar, reviver aquela situação de trauma, ele se recusa, mesmo que isso coloca a vida dele em risco, a sobrevivência dele em risco, né? E, além disso, hiperativação, evitação E a revivescência. E a revivescência, a própria revivescência, né? Que é qualquer coisa que rememore o trauma, faz ele... Parece que reviver intensamente tudo aquilo. E aí ele acaba tentando encontrar mecanismos para suprimir totalmente isso. E aí talvez ele se hiberne, ou então vai procurando outros sentidos nas coisas, né? Tentando transcender o sentido que ele já conhecia das coisas. E outra coisa que eu achei interessante, mas referente à narrativa, é tanto que o arco dele muda, né? A gente vê aí um Kvolt pós-assassinato dos pais, que mal conseguia matar um coelho, até a gente lembrar novamente, alguns anos depois, ele no acampamento do Eld, que ele regaça todo mundo, mata todo mundo sem dó nem piedade, assim, quase que recriando um cenário de destruição que ele vivenciou. Eu posso estar falando besteira, mas é muito bom você falar isso, Jordana, porque o que desperta o Kvolt não é relembrar o que aconteceu com a trupe. Ele evita a todo momento na narrativa dele situações que relembrem, tipo cheiro de cabelo queimado, a voz e tudo mais. O que faz ele despertar é o desejo de vingança pelo Chandriano. Não tem nada a ver com a perda dos pais. Claro, a vingança vem do acontecimento, mas ele só desperta quando ele vê o motivo e que ele tem como ir atrás daqueles seres e se vingar deles. Mas esse negócio que a Jordana mencionou, e o Thales também, ou o Newt, sei lá, da questão do coelho, fazer ele lembrar e disparar, tipo, meio que um gatilho ali, né, pra ele começar a se lembrar e se sentir mal. Nesses trechos que a gente vai falar hoje, tem vários momentos que meio que isso acontece. Por exemplo, acho que no próximo capítulo, quando o velho da carroça lá, o Seth, começa a cantarolar lá, latoeiro, não sei o quê. Tipo, ele lembra que os pais cantam também, então tem vários momentos que ele vai ter uns gatilhozinhos dele, porque essa ferida tá muito recente ainda e ele vai disparar essas memórias, vai se sentir muito mal. E isso me leva a pensar também o quão cruel é a gente encher o saco a gente fãs de King Killer, né, ficar perturbando o Patrick por questão da velocidade que ele escreve, porque não é só a história, o plot twist, sabe? Você tem que fazer uma pesquisa muito mais profunda, porque quando você vai falar, por exemplo, de psiquiatria, ou de música, ou de alquimia, todas as ciências que a gente vê no universo dele, ele não só joga lá e explica tudo através de magia, tem um embasamento muito forte. Então, tipo, ele fala desde música até medicina, até matemática. Então, imagina a pesquisa bruta que esse cara faz para poder escrever, tocar nos assuntos que ele toca, né? E, assim, lógico que ele não é PhD em nada disso, eu acho, mas que ele fez uma pesquisa muito profunda nessas coisas, com certeza ele fez. Eu não sei se alguém chegou a comentar, eu acho que comentaram sim, não aqui hoje, mas em outras ocasiões, do fato do Leckleaf ter um nome parecido com o Leclerc, né, da família da mulher lá, e o fato do Kvolt estar num lugar aqui que tem carvalhos e bétulas, que o carvalho está muito associado a ele, né? Então eu destaquei aqui, mas eu sinceramente não tenho nada que eu teorize isso daí não, mas é só algo que eu destaquei aqui.
Tem também umas coisas que me fazem crer que ele tá no mundo dos encantados, porque ele diz assim, que poderia ter estado em um local bonito, mas que ele não notou a beleza. E aí tem a parte do céu ficando roxo e tem quando ele tá saindo de dentro dessa floresta para ir até a civilização, que ele vai tipo de um caminho, uma trilha pequena para uma rua maior e uma rua maior ainda, e que ele anda por 11 dias. Aí, então é como se fossem caminhos um dentro do outro, como se ele estivesse muito afastado, até poder chegar de volta num local que tem seres humanos e que é de fato o mundo humano. E 11 dias ele caminhou, o Kvolt, né? É o mesmo tempo que o, o Encanes caminha também, o Menda caminha atrás do Encanes, né? Coincidências. Uma coisa. Opa, tá. Uma coisa que eu achei, uma coisa que eu achei estranha, assim, mas estranha não, né? Que eu fiquei pensando, se às vezes esse pensamento deles, aquele vingar demais o Chandriano, né? Vingar demais do que aconteceu com o povo lá, também não é uma forma dele tá puto com ele mesmo, assim, sabe? Ele sentir uma parte, assim, de culpa por não estar lá, nem que seja pra lutar pela família ou então pra morrer com eles, né? Então, às vezes, parte do que ele tem tão forte nele, assim, para sair correndo atrás do Chandriano, seja também essa sensação de impotência, de revolta e de culpa que ele tenha contra ele mesmo com o que aconteceu. E faz, assim, quando eu lembro de vários marcos do percurso juntos, lembra da história do Sciop, né, que é quando ele encontra o Zedenaru, tava num círculo de pedras, e também me lembra daquela moeda de vintas do King, do rei Feida Calantes, que é o rei póstumo lá, né, o rei... acho que é rei póstumo de Vintas, que ele tá cheio de marcos do percurso, assim, de trás dele, e com uma espada pra cima. Então, eu não sei se isso tem a ver. Pode ter a ver, porque a gente sabe que, tipo, Vintas, Leclerc, Jax, aí você vai colocando ali pra trás, a coisa vai muito pra trás, e é isso que eu tenho pra falar. Então, foi mal. Não, então, eu pensei, eu tive essa percepção agora, dessa vez, nessa leitura, por conta do que ele fala no final, sabe assim? Uma pedra se apoiava o topo de outras duas, formando um enorme arco com uma sombra espessa por baixo. Estendi a mão para tocá-lo e acordei. Aí, cara, eu fiquei assim, mano. Quando a Feluriana fala sobre aquele lá, não mencionarei aquele que está para lá das portas de pedra, eu sempre fico me perguntando, sempre me vem as coisas mais óbvias, que é Valaritas. Mas, cara, a porta de pedra, no caso aqui, pode ser um mundo paralelo, onde está trancado lá o Yax, né? E, cara, não necessariamente precisa ser a porta de pedra lá da universidade. Mas pode ser, assim, os marcos do percurso que servem como caminho para o mundo feio. Pode ser também o caminho do banimento, no caso do Yax. E por isso esse negócio da sombra espessa, sabe? E o Kvolt estender a mão e acordar. Porque se a merda que ele fez, por exemplo, foi libertar o Yax ou abrir as portas de pedra e fazer essa bosta aí, ele pode muito bem estar te tendo aqui como é que fala, mané? Ai, cara, eu esqueci. O Oda usa muito isso no One Piece. Essa parada dele botar a parada inserida lá no começo da história, pra lá na frente a gente ver eu esqueci a palavra que usa, mas enfim, é isso. É foreshadowing. Isso aí. Não, só completando o que a Letícia comentou, o Kvolt, ele diz que pensou um pouco sobre o sonho e ele fala: o Ben nunca me ensinou nós e papai nunca terminou sua canção. Então eu acho que ele puxou da consciência, ele puxou da própria consciência, sabe? E a Jordana tinha falado sobre essa parada de ser uma punição do Kvolt. Ele fala isso, inclusive, no capítulo mais à frente, quando ele volta pro presente, sobre quando o Bast pergunta pra ele sobre não ter procurado o Abenf, né? Ele fala, eu poderia estar apenas me punindo por não ter estado lá, por não ter morrido junto, por não ter defendido ninguém e tal. Então, é meio uma parada que ele realmente tem essa consciência de se autopunir por conta dele não ter estado lá com a família dele, né? Na hora da morte.
E essa questão dos sonhos tem muito aquilo de que eu acredito que Telu e os anjos falam com o Volto pelo sonho, né? Então, ele sonha tudo o que ele precisa fazer para sobreviver nesse período de luta. E em outros momentos ele também sonha coisas que ele vai precisar saber e fazer e relembrar. E essa questão da aula, a gente teve até uma aula do Eloding mais pra frente, que fala que a mente adormecida sabe de tudo, né? Então, às vezes foi uma aula da própria mente adormecida dele, que resgatou conhecimentos, igual a Vicky tá falando, tipo assim, que ele precisaria, e colocou forma na mente dele com pessoas que era da vivência, do contexto, da realidade dele, né? Pra ficar, sei lá, didático na cabeça dele, ou para ele entender. Eu adorei que o Renato disse que ele sonhou com a Vashti. Eu não lembrava. Eu tenho até que rever essa parte de novo depois do ataque daquela falsa trupe. Eu não lembrava mais que ele sonhou. Eu lembro que ele teve uns pesadelos, mas eu não lembrava mais tanto assim. Por exemplo, essas próximas partes do Volt em Tarbian, até na floresta mesmo, lembra muito a Auri. Até não tem como não lembrar dela. Tipo assim, eu ando até ouvindo de novo o livro dela pra fazer os episódios da Música do Silêncio. E quando o Newt leu o trecho do Traps, né, falando que ele era o único que e a Vic também, assim, que ele era o único que prestava atenção naqueles meninos, que cuidava daqueles meninos, eu lembrei muito da Auri lá no Subterrâneo, porque ela fala de o quanto ela se sentia, tipo, pesada, tipo assim, com pouca energia alguns dias, porque ela era a única que parecia se esforçar para, tipo assim, sabe, dar às coisas o lugar delas próprios, sabe? Então, escutar as coisas, cuidar das coisas, etc. Me lembra, e afinal, lembra o Kvolf também passando todas as dificuldades dele, os sofrimentos dele em Tarbean também. Capítulo 19, Dedos e Cordas, é justamente o momento em que Kvolf passa da sobrevivência, então ele começa a juntar algumas coisinhas para sobreviver, e ele percebe que ele tem mais tempo livre, e que isso faz com que a sua mente comece a acordar. E acordar, nesse sentido, é tomar um pouco de consciência do que ele passou. E para isso, ele começou então a passar muito tempo dedicando-se a seu alaúde. Dedicava-me a tudo o que fazia usando a totalidade da mente, sem deixar nenhum espaço livre em mim para recordar. É claro que eu tocava, era meu único consolo. E aí ele começa, né, a criar calos, porque ele tocava músicas por horas, e horas e horas, até que ele começou a tocar do acordar ao dormir. E ele iniciou com músicas que ele já conhecia, depois ele foi completando partes de músicas que ele conhecia, mas que não se lembrava mais, depois ele começou a criar músicas, e foi se aprofundando, até que chegou em um ponto em que ele começou a inventar um jeito novo de tocar. Comecei a dedilhar algo diferente de canções. Quando o sol aquece a relva e a brisa nos refresca, isso traz uma certa sensação. Eu tocava até encontrar a sensação certa. E aí ele vai tendo facilidade, cada vez mais facilidade, para tocar sobre essas coisas externas. Mas, citação, em algum ponto do 3º mês, parei de olhar para fora e comecei a olhar para dentro, em busca de outras coisas para tocar. Aprendi andando na carroça com o Ben, cantando com o papai junto à fogueira, vendo Xande dançar, triturando folhas quando faz bom tempo, mamãe sorrindo. E aqui entra muito, eu tenho um vídeo no YouTube que não é para exatamente isso, né? Que é essa luta, né? Entre os conhecedores e os moldadores, mas eu pincelei um pouco essa ideia no vídeo de Kvolf em Adenri, né? Kvolf e o Nome do Vento em Adenri, que é um vídeo no YouTube, que eu começo a perceber certos traços de um conhecedor aqui em Kvolf. É que o fato dele tocar sobre coisas tão profundas me faz sentir que ele tem a essência profunda
do que aquelas coisas são, mas ele não tem domínio sobre elas. E, enfim, a gente sabe o quanto a música apesar de não ser explicitamente falado, a gente sabe que a música tem algum tipo de poder nesse mundo. E aí entra o conflito do capítulo, que é justamente a perda das cordas, né? No fim do verão, né? Que então a gente sabe que ele começou aí esse momento dele aí na floresta na primavera. No fim do verão, quebrou a primeira corda, se rompeu. E ele tocou, então, ficou apenas com 6 cordas. E aí que vem aquele apelido, né, da eólica que ele ganhou, quando ele estava tocando a música Sir Savian Trilliard, né, na eólica para ganhar a gaita de tubos, ele conseguiu terminar a música com apenas 6 cordas do alaúde e ganhou essa, como diz o Silvão, essa alcunha, esse nome aí, Kvolt, os 6 cordas. Só que, passada 3 onzenas, ele perdeu a segunda corda. E ele nem hesitou. Tocou até perder a terceira corda. E aí ele viu que não tinha mais jeito e que ele teria que sair de lá, porque na floresta não se encontrava conserto para cordas de alaúde. E achei interessante um trecho que ele fala: tentei cantarolar, mas não foi a mesma coisa que tocar. E aí junta mesmo o que a Vic falou, né, que são esses 4 meses inteiros aí em Tarbe e na floresta. Então ele começa a caminhar e ele sabe que ele estava no sul da República e ele sabe que no sul da República o clima é mais quente. Então ele preferiu se manter ao sul da República. Então ele traçou seu caminho para continuar mais ou menos andando para o rumo do sul. E as estradas iam cada vez mais se alargando. E mesmo com a presença de hospedarias e de fazendas com lavradores, ele não parava. Kvolt fugia dessas pessoas. Ele chegava a falar o seguinte: os lavradores não precisavam de corda de alaúde. E quando ele, enfim, decidiu parar de se esconder dessas pessoas e simplesmente andar na estrada com elas, ele se sentiu muito aliviado, porque a maioria do tempo ele foi ignorado. Com exceção de uma carroça. E é a famosa carroça de Seth e Jake e sua mulinha, a mula Sarah. E Seth oferece carona para Kvolt, pergunta se ele está indo para a cidade e oferece pão, ele oferece uma broa com manteiga para Kvolt. E quando viu que Kvolt não cantaria para eles com seu alaúde, eles decidiram cantar para que Kvolt pudesse se divertir. E cantaram uma música, Latoeiro Curtumeiro, que é uma música que a gente vai ver várias vezes na crônica, que segundo o próprio Kvolt é uma canção para beberrões que é mais velha do que Deus. Mas mesmo assim foi doloroso escutá-los cantar e lembrar, né, da sua época onde ele mesmo cantava. Essa questão de Seth e Jake é uma questão que a gente até discutiu, que essa questão de que a gente acha que a fantasia vai correr por um lado e o Patrick fala, não vai correr para cá. Eu vou dar uma revoltada assim, vou dar uma remexida nessa narrativa, porque a minha narrativa não vai ser um clichê de narrativas de fantasia. Porque a ideia é que, nossa, ele vai pra fazenda, ele vai viver com esses lavradores e etc, e não é o que acontece. E assim finaliza o capítulo 19. Vamos ver o que o pessoal falou. Esse capítulo mostra o quão talentoso é o menino Kvolt, né? O alaúde, a cada corda arrebentada, ele aprende um novo jeito de tocar um instrumento super difícil, sabe? Ele é um talento nato. O menino Kvolt é 10 de 10. Eu acho interessante que aqui ele justamente começa a parar de evitar as lembranças, né? E começa justamente a se apegar à saudade, né, que ele tava. Então ele fala que ele fica tocando tudo que ele vê ao redor dele e depois, em determinado momento, ele começa a olhar pra dentro. E aí me dá até um nó na garganta quando ele bota aqui mamãe sorrindo, cara. Porque é tenso pra caraca. E, cara, não sei se vocês vão falar alguma coisa ainda sobre o alaúde, mas tem algum Seth naquela Inaugures, onde ele tem a pousada? Porque ele fala que Seth e Jake é o nome do carroceiro e do filho, né?
E Jake a gente sabe que é José, né? No universo dele. Tem Jake pra caraca, mas tem algum Seth lá em Algures? Que eu não consigo lembrar agora, mas porque, Eu cara. acho que não. Eu lembro porque eu só lembro desse Seth. E eu lembro de Seth porque é DLC, né? Por conta de quê? A série DLC. Ah, DLC, grande série. Mas eu fiquei tipo, caraca, será que. Me bateu aqui uma loucura aqui na hora de, pô, será que esses malucos aqui são alguém lá de Naugures, que ele vai interagir no futuro, sabe, e tal? Me veio esse negócio na cabeça quando eu tava relendo, entendeu? tipo, essa questão, Newt, sobre Seth e Jake, tem uma parada, assim, da gente às vezes pensar dessa passagem do tempo ser diferente do que volta em algum momento ali, e o Jake ser ou o Cobb ou o Jake, né, da pousada, né? E a gente sabe que o Cobb já chamou o Jake de Jacob Walker. O Jacob, então, tipo assim, a gente fica desconfiado, tipo assim, de, epa, será que é tipo Jake pai, Jake filho aí? O que tá rolando, né? Porque Cobb também pode ser de Jacob, né? E Jake também, né? Então tipo assim, eu fiquei pensando Caraca. se tem uma, tipo assim, não passa despercebido. Já vi coisas sobre isso. E só a nível de curiosidade mesmo, eu tô também relendo a Árvore Reluzente, e aí eu vi um vídeo dos canais do Senhor dos Anéis, eles fazem muita árvore genealógica, conexões, pessoas, porque ela tem. Nossa, nunca vi tanto. Tipo assim, ele criou tudo, a árvore genealógica para todo mundo. Fulano de tal tem 5 gerações pra cima aqui, decore. Eu fico até bastante impressionada. E aí, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar na Algures e vou escrever num papel quem que é filho de quem que já apareceu, tá. Ou, gente, vocês não têm noção do tanto de gente que tem na Algures. Tem muita gente na Algures, juntando com o Nome do Vento, Temor do Sábio e a Árvore Reluzente. Tem muita gente, criança, adulto, mãe, pai, viúva, o Martin Maluco, tem o Abade, tem o prefeito. Nossa, tem muita gente, tipo assim, só pra... Então pode ter um CEF lá, né? Mas assim, até o momento... Não nomeado. Não, e conhecendo o menino que volte, né? Ele volta depois de um tempo pra Tarbean pra ajudar o Traps, quando ele já tá mais rico, né? Com mais grana e tal. Cara, eu fiquei pensando assim, mano, se esse Jake aqui, esse Seth aqui, esse Jake, são pessoas de Naugures que ajudaram ele ali, e ele voltou lá justamente pra essa pousada, ele fez a pousada justamente lá pra ajudar essas pessoas, sabe? Que é bem a cara do que volte, sabe? Aí eu fiquei pensando nisso. É quase a família Black, né? Uma loucura, né? Não, mas e, Newt, completando o que você estava dizendo, ele é tão talentoso que ele chega a comentar que ele aprende uma música e essa música é tocada até hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais. Tipo, ele aprendeu uma música, sei lá, com 11, 12, 13 anos. E a música é tocada até hoje. Eu interpreto principalmente esses capítulos como uma forma dele também lidar com o luto, né? Porque como forma, às vezes, dele não rememorar a questão de como foi a perda, né, daquelas imagens brutais lá, ele começa a lembrar como era a família dele, né, aqueles bons momentos, aquelas boas sensações, e até esse fato dele tá tocando o negocinho lá e estoura uma corda, e aí ele se readapta, tenta vencer esse obstáculo de tá tocando só com uma corda a menos, depois outro, e pensar, não, eu preciso realmente mudar de rumo mesmo, e também porque tava chegando o inverno, né, faz a gente pensar que, na verdade, é uma maneira, assim, dele tá lidando com essa barra aí. É justamente esse trecho que a Jordana tá falando que eu tava lendo aqui. Tipo, antes ele começa a ver, ele começa a cantar, a tocar sobre coisas que estão ao redor dele, né? Então, o sol poente por trás das nuvens, pássaro bebendo água, orvalho nas samambaias. Aí é que nem o Newt falou, depois de um tempo ele meio que cansa disso e começa a tocar as coisas que estão por dentro. Aí é bem andando na carroça com Ben, cantando com o papai junto à fogueira, vendo o Xande dançar, triturar folhas quando faz bom tempo, mamãe sorrindo. Então, aí ele fala que apesar de doer essas coisas, ele fala que, mas era uma dor como a de dedos tenros nas cordas do alaúde. Eu sangrava um pouco e torcia para logo criar calos. Então era tipo uma coisa meio que, tipo, machucava, mas ele estava fazendo intencionalmente. Era meio que para cicatrizar mesmo o luto dele, né? Quase como ver um álbum antigo de fotografia de alguém recém-perdido, assim. Pra tentar lembrar a boa época, assim mesmo.
E aí, justamente o que a Jordana falou, chega o inverno, né? E aí e o alaúde dele tá sem condições de usar mais. Ele começa a andar à procura de uma cidade para conseguir arrumar o alaúde dele. E aí que ele encontra o Seth na beira da estrada, né? Ele tá caminhando na beira da estrada. E o Seth e o Jake estão indo de carroça em rumo à cidade, que ele nem sabe que é Tarbean ainda, né? Ele vai descobrir depois. E aí, o que vocês me contam? Dessa parte, eu já falei, nossa, já falei muito e a gente conversa direto isso, de que eu acho que essa parte, sem querer, o Kvoth atingiu um nível de conhecedor no sentido de conhecedor mesmo que é apresentado no livro, né, da Guerra da Criação, que é aquele que vê a coisa, sente a coisa, entende a coisa, escuta a coisa e sabe profundamente o que ela é, mas não a domina. Então, quando ele canta sobre emoções e depois ele canta sobre o farfalhar da folha, a folha virando no vento. Eu acho que ele tá cantando sobre coisas muito profundas e verdadeiras mesmo, na essência verdadeiras. E até eu conversei com os meninos também essa semana sobre essa parte me lembrar justamente aquele trecho que ele cita falando, antes dele introduzir as mulheres do livro, né, eu até revisei a parte, que era quando ele fala que ele tocou cores para um cego uma vez. E eu acho que vem dessa habilidade mesmo dele. Como você toca uma cor e ele realmente compreendeu a cor que ele estava querendo que ele estava querendo tocar, entendeu? Então, assim, me faz pensar que ele atingiu um nível certo de verdade pela música, não pela não música. E é isso, e é isso. Ele faz isso também E quando se a gente for ele pensar pela tá mente do. no Adenri e ele quer explicar para Vastos quem ele é e o porquê que ele toca, né? Pensando meio que numa filosofia Elodim de didática, digamos assim, quando ele fala aquelas vezes lá que para os alunos dele, sei lá, viajarem, fazerem sexo, fazerem coisas fora da sala de aula, para tentar abrir e despertar a mente adormecida, né? Você vai aprender muito mais rápido a arte da nomeação, ou seja lá o que você quer, que você está buscando. Então, esse trecho aí que a Ali falou, desse momento dele na floresta, aprendendo a tocar essas coisas, talvez tenha feito muito mais progresso na mente dele adormecida do que as horas que ele passou dentro da universidade, sabe? Inclusive entra também naquilo que a Vicky falou, eu acho, uma vez lá no grupo, sobre o nome profundo das coisas ser cantado, né? A porta para você descobrir as histórias e os nomes profundos são através da música, né? As notas e tal. E aí vem essa parte do Seth e do Jake, né? Que é uma ternura. É super fofo. E é bem aquela parte que o Patrick flerta com uma narrativa que poderia acontecer e que a gente já viu acontecer em várias narrativas de fantasia, que é tipo, acontece alguma coisa, o personagem principal, ele se dispersa, e aí ele é acolhido por uma família numa vila, aí ele cresce, se torna alguém muito importante, aí ele volta depois pra resgatar ou alguma coisa, se vingar. Só que ele não acontece isso depois que a gente vai ver, né? Ele só pega uma carona e a gente se frustra com isso, porque a gente meio que espera que isso aconteça e ele chega em Tarbean, pega carona com eles, né? Eles cantam, né, para o. Nossa, é de uma. Muito, muito lindo, eles são ótimos. E realmente eu torço pra um reencontro, assim, eu queria, mas eu não sei se ele vai reencontrar, mas eu torço pra um reencontro também. Só uma reflexão, assim, é que por mais que tenha acontecido uma série de coisas ruins, assim, com o Volt, né? Ele ainda encontra e vai encontrar em Terbenha, apesar de muita gente ruim também, muita gente boa que acolhe ele, né? Tipo, o Seth, depois o Traps, assim, então é só isso mesmo. Vai. Não, o que eu achei interessante que o rapaz pergunta, você toca isso daí, garoto? Aí o Kvolt diz, não, sim, mas está quebrado. Ah, então senta aí que nós iremos divertir você.
Capítulo 20 de Mãos Ensanguentadas a Punhos de Dor Lancinante. Então, é quando Kvoth chega na famosíssima Tar-Bean. E tem aqui umas coisas muito interessantes para falar que eu comentei na releitura e eu queria comentar porque na releitura eu fico totalmente atordoada, e aqui eu tô mais organizada, assim, apesar de ser mais prolixa, que o Jordano tá falando. Eles chegam numa cidade muito grande. Rodamos a esmo por algum tempo até encontrar uma esquina desocupada em frente a uma livraria. O Seth pergunta o que Kvoth ia fazer lá, né? Kvoth fala que era das cordas. Seth lhe oferece abóboras e eu pesquisei abóboras em todos os lugares da crônica e não achei mais nenhum outro lugar assim específico. Achei abóboras, mas não um lugar que poderia assim, esse é o Seth de novo aparecendo. Não encontrei. E ao Kvoth recusar, Seth percebe que ele era órfão, que o Kvoth era uma criança órfã. E oferece, então, para Kvoth voltar com eles para a fazenda, para ajudar eles na lavoura. E ele cita um lugar, né? Olha, esse lugar aqui é chamado de Praça Praieira, né? Volte aqui. E é tão engraçado, porque eu nunca tinha reparado nisso e os meninos já tinham. É que é justamente nessa livraria em que Kvoth vai penhorar o livro Retórica e Lógica. Olha só, o Patrick, ele escreve as coisas sem a gente perceber, e nas releituras a gente percebe. Então, no capítulo 36, quando ele tá lá fazendo a admissão dele, eles perguntam qual livro que tá escrito essa recomendação para você. Retórica e Lógica, Senhor. E onde o empenhou? Na livraria Restauração, na Praça Praieira. E eu achei o Patrick genial. E eu quero ler para vocês a descrição de Tar-Bean. Porque eu acho, assim, incrível a descrição de Tar-Bean. Tar-Bean é tão grande que não se pode andar de uma ponta a outra da cidade num dia só. Nem mesmo se a pessoa conseguir não se perder, nem ser assaltado no amaranhado de ruas sinuosas e becos sem saída. Era grande demais, na verdade, vasta, imensa, mares de gente, florestas de construções, ruas largas feito rios, cheirava a urina e suor, fumaça de carvão e alcatrão. Se estivesse em meu juízo perfeito, nunca teria ido para aquele lugar. E assim, Kvoth, ele acaba se perdendo, e ele é encontrado por 3 meninos. Um deles, o famosíssimo Pike. E nesse trecho, o Kvoth, ele é muito triste esse trecho, ele é espancado por esses meninos, e eles têm uma extrema ganância em vender o alaúde de Kvoth para um cara chamado Dicken. Eu pesquisei esse cara, não achei de novo na crônica. Mas engraçado, que me chamou muita atenção foi o olhar de sonhador, o olhar fascinado que Pike olha o alaúde. E a gente sabe que quando o Kvoth lá na frente vai queimar a casinha de Pike, né, o lugarzinho de Pike, ele vê que ele é cheio de tesouros, né? Então eu fiquei pensando se Pike tem essa questão de tesouros, o alaúde despertou nele algo mais do que vendê-lo. E esses outros 2 meninos, eles acabaram brigando entre si por conta que um deles usou o nome de Telu em vão, né? E o outro era muito religioso. E ele fala assim, meu Deus, você pega religião como eu pego pulgas. E eles se provocando, eles acabaram brigando, soltando Kvoth. Kvoth vai para cima de Pike para pegar o alaúde das mãos de Pike, mas Pike era... Como Kvoth disse, ele já tinha anos e anos de brigas de rua, então de nada adiantou. Acabou que Kvoth mordeu o Pike e num colapso nervoso, o Pike joga e atira Kvoth no chão e ele cai em cima do alaúde do Arliden. E isso provoca um monte de emoções no Kvoth e no Pike, inclusive. E quando o Kvoth ouviu o barulho do quebrar do alaúde, o mundo pareceu parar.
Só que Pike fica tão nervoso que ele começa a chutar e realmente espancar Kvoth, até que um guarda da vigilância urbana aparece. E é tão engraçado porque novamente há uma quebra de expectativa, né? A gente acha que essa vigilância urbana é alguém que vai ajudar o Kvoth e na verdade não. O guarda rouba Kvoth, tira tudo o que ele tinha, né? Que era pouco, né? Um vintém de cobre e um par de guzas. O guarda estava bêbado e assim, Kvoth coloca o seu nariz quebrado no lugar que ele tinha quebrado e vai capengando até a praça praieira. Não encontra Seth e Jake, eles já não estavam mais lá. Ele come sua metade de broa com manteiga, toma uma água de uma gamela de cavalos e dorme na porta da livraria. Mas aí, o que acontece? Ele é acordado pelo dono com um pontapé. E esse dono logo vai receber uma vingancinha, né? A gente já sabe. Ele encontrou caixotes vazios em uma ruela e termina mais ou menos o capítulo assim. Fechei os olhos e procurei não lembrar como era dormir aquecido e farto, cercado por pessoas que me amavam. Assim foi a primeira dos quase 3 anos que passei em Tarbean. Vamos ver o que os meninos falaram. Essa primeira parte desse capítulo é muito frustrante porque é justamente o que a Ali falou, né? A gente fica na expectativa de que o Seth e o Jake vai acolher ele, vai dar tudo certo. E aí, ao invés de ficar junto com eles, ele vai tentar arrumar o Alaúde. E quando ele vai tentar fazer isso, dá tudo aquilo... Ele é espancado pelo Pike, por aqueles outros 2 meninos, né? E o Alaúde do pai dele é estilhaçado. E aí, ele tentando ser... Quando ele cai inconsciente no chão, né? E quando ele acorda e consegue voltar lá pra praça, que era o ponto de encontro, eles já tinham ido embora. Então, assim, é extremamente frustrante, porque mais pra frente na história, a gente sabe que o Wolf se ferra porque ele é retardado. Mas dessa vez foi por azar, cara. Então, tipo, nas outras vezes, no futuro, a gente questiona as decisões dele, né? Seja por personalidade, ou por tolice, ou por, sei lá. Agora foi azar, então dá uma frustração muito grande, sabe? Não, Cara, fala, Thales, vai. não, essa parte do Pike, desde que a Vicky comentou no grupo, que sempre que Telu aparece é porque alguém chamou muito por ele, né? Então, nessa parte, o Newt ia falar sobre isso, ele tá rindo aqui no vídeo. Então, nessa parte, desde que a Vicky comentou isso, eu fiquei com isso na cabeça. E sempre quando eu vi alguém clamando muito por Telu, capítulo 2, ele aparecia de alguma forma para ajudar o Kvoth. Impressionante. Você vê o pai que até falar, um amigo do pai que fala, não fala o nome de Telu em vão e tal, não vai acontecer nada não, e depois vai lá e alguém salva o Kvoth, porque alguém falou o nome de Telu. Muito obrigado, Vic. E era justamente isso que eu ia falar, mano. E, cara, 2 coisas que eu ia falar. Era isso daí que a Vicky comentou, né? Que foi o que eu reparei na releitura. E como eu odeio esse Pike, cara. Nautinho é um negócio que me dá ânsia de vômito quando eu leio. Sem sacanagem, só queria desabafar. Eu quero. É só uma idiotice ler depois, se você quiser censurar na edição, mas que eu quero muito ler. É assim, os meninos começam a discutir, né? E um deles fala assim. Um deles tá falando, não fala tipo, o nome de Telu em vão, não sei o quê. E aí o outro responde. Telu, com o seu grande pênis radiante, pode mijar todo se esse troço não valer 20 talentos. Cara, só uma dúvida. Quando eles falam esses trecos com jeito de nó ainda parecem direitos, é o afinador, cara, que tá falando? Do alaúde? Eu imagino que sim. Interessante jogar nó aqui, né? Mas enfim. Um trecho assim bem doído mesmo é quando o Kvoth fala que às vezes ainda sonhava com a família viva e tanto que era complicado assim quando ele acordava e percebia que tudo, né, na verdade era só um sonho, que tinha acontecido aquela desgraça toda, né? E eu vou ler, eu tô nem aí. Depois que minha trupe foi assassinada, houve ocasiões em que sonhei com meus pais vivos e cantando. Nos meus sonhos, a morte deles tinha sido um engano, um mal-entendido, uma nova peça que eles estavam ensaiando. Por alguns minutos eu era aliviado da imensa tristeza que cobria tudo e me esmagava constantemente. Abraçava-os e ríamos
da minha preocupação tola. Eu cantava com eles e por um momento tudo era maravilhoso, maravilhoso. Mas eu sempre acordava sozinho no escuro, junto ao Lago da Floresta. Uai, ao Lago da Floresta? Então isso tá mais pra trás, né? Tinha marcado Não, pra ler nesse capítulo. o lago acontece no Ah, capítulo não, entendi. anterior, fica do Entendi. lado do marco do percurso. Ah, não, mas agora eu vi aqui. Na verdade, tá nesse capítulo, só que ele tá rememorando o da época da floresta. Aí era isso. Que tem o Pike aqui atrás. É porque É que ele só faz usa um dia essa que ele saiu da parte floresta, para né? lembrar, para descrever como ele se sente quando ele escuta o barulho do alaúde quebrando. Que ele diz que ele se sente exatamente como ele se sentia nesses sonhos, que ele diz: meu corpo estava quase entorpecido demais para que eu sentisse o alaúde de papai sendo esmagado sobre o meu peso. O som que ele fez foi como um sonho agonizante, e trouxe de volta aquela mesma dor doentia e sem fôlego para o meu peito. Eu gosto desse capítulo, que ele é a primeira vez que a gente vê como as pessoas em Tarbean são horríveis. E elas não estão nem aí não sei mais nem falar, para a pobreza e para o sofrimento dos outros, né? Porque a gente vê que o guarda, ele não tá ali para fazer o trabalho dele e proteger as crianças, não. Ele fica com raiva porque não tem nada para pegar das crianças. Que dá pra pegar levemente ali, que ele fala que achou que o Kvolt fosse uma garota, né? O Então dá que pra ele pegar ia aí fazer, né, com a garota? Exatamente. Ele escutou se os não tivesse gritos. nada, né? Tipo, ele escutou os gritos e pensou: Filho nossa, de alguém uma, tá se aproveitando, né? Eu acho que eu consigo também. um arrombado de carteirinha, né? E é bizarro que, mesmo com o Doro, que volta ao modo sobrevivência, ele faz uma análise do corpo dele, de tudo que ele sofreu, o que é que ele pode minimizar dos danos, que é o nariz, né? E o que é que ele precisa para poder ter certeza de que ele tá bem para ele continuar. E em todos os momentos que o Kvolf tá mais lascado, a inteligência dele funciona para tentar amenizar as coisas. Ele sempre vem primeiramente o bem, né? Antes do próprio Arliden, por exemplo, ou a mãe dele. Então são os ensinamentos do bem que salvam a pele dele muitas vezes. Mais um ponto a favor, né, do conflito muito maior que em Canis e Telu, que é Thales e Ben. O Ben vem criando distância aí, se provando cada vez, né, um benfeitor maravilhoso. Capítulo 21. Pão, porão e pipa. E é nesse capítulo que a gente vai ser introduzido aí pelo personagem principal do Newt, que ele falou, que é o Trepes. Kvoth estava num dia onde ele decidiu que ele iria mendigar. E ele estava mendigando num lugar chamado Círculo dos Mercadores. E nesse dia ele tinha rendido muitos safanões de várias pessoas. E um guza de ferro, o qual eu mais atribuí às leis da probabilidade do que a qualquer bondade humana, né? Lembrando aí o que a Vicky falou, né? Que a gente já tem um contato aí da maldade que a gente vê em Tarbean. Fazia um mês que Kvoth já morava em Tarbean, e ele tinha tentado no dia anterior desse capítulo a furtar pela primeira vez, porém, sem muito sucesso, ele levou um sopapo violento. Pouco encorajado por minha primeira incursão como gatuno, eu tinha decidido que esse era um dia para mendigar. Me lembrou muito a atribuição de dias que a Auri faz, né? Hoje é um dia de rodar, hoje é um dia de... Eu esqueci, de queimar, né? Eu gosto dessas coisas são parecidas entre os dois, principalmente nesse momento que o Kvoth vai vivendo. E ele viu um garotinho cochichar no ouvido do outro garotinho que também estava medicando, e os dois ficaram super animados e eles saíram às pressas. E aí o Kvoth disse, abre aspas, segui-os, é claro, demonstrando uma pálida sombra da minha antiga curiosidade insaciável. Além disso, qualquer coisa que os tirasse de uma esquina movimentada no meio do dia estava fadada a valer a pena para mim. Então ele seguiu esses meninos até um porão de um prédio decrépito. E eles saíam de lá, viu que esses meninos saíam de lá com um pedaço de pão. Com muita cautela, Kvoth foi descendo as escadas desse porão, só que aí ele escutou um som humano, quase animalesco, e ele entrou no quarto e percebeu que haviam bebês
e crianças, e algumas delas estavam presas em suas camas. Por um instante, só consegui pensar em todas as histórias que já tinha ouvido sobre o Duque de Gibeia, sobre como ele e seus asseclas haviam sequestrado e torturado pessoas durante 20 anos antes de a igreja interferir e acabar com aquilo. E aí surge então esse homem, um homem de voz paciente, mas com uma voz cansada também, e surge para acalmar um dos meninos que estavam gritando. Esse homem vinha descalço. Quando ele vê Kvoth, ele lhe oferece pão, um pão de 2 dias, em troca de um serviço, que Kvoth carregasse um pouco de água para ele. E na hora que Kvoth vê o Trepes, ele já identifica um problema de saúde no Trepes, que percebe que as pernas de Trepes têm uma má circulação e já começa a pensar em todos os tipos de plantas que ele poderia usar, e inclusive a famosíssima araruta, que a gente vai ver que ela é polêmica no Temor do Sábio. Trepes era um homem grisalho, que tinha aí aproximadamente 40 anos e usava um roupão cheio de remendos. Vou descrever aqui. Seu nome era Trepes. O roupão remendado era a única peça de vestuário que possuía. Ele passava quase todos os instantes de sua vida em vigília, naquele porão úmido, cuidando de pessoas desamparadas com quem ninguém mais se importava. O Trepes, ele via essas crianças e tratava essas crianças como seres humanos. E acabou que Kvoth no início fazia visitas mais regularmente, mas depois de um tempo as crianças o assustavam demais. E acabou que ele foi esparçando essas visitas até deixar as visitas no porão do Trepes somente para momentos em que ele realmente precisava. E o capítulo finaliza com a seguinte frase: embora eu raras vezes fosse lá, era bom saber que havia um lugar na cidade onde eu não seria chutado, perseguido ou cuspido. Isso ajudava quando eu ficava sozinho nos telhados, sabendo que Trepes e o porão existiam. Era quase como ter uma casa para onde poder voltar. Quase. Essa parte, né, de telhados, de porão, né, um lugar que fica no subsolo, um cara que cuida de coisas que ninguém presta atenção ou que ninguém tem vontade de cuidar, lembra muito, sim, a Auri, né? Lembra muito a Auri. E eu lembro muito do livro dela. Eu cheguei a comentar isso em um episódio em que a Auri, ela sempre, quando ela vai colocar algo ou vai pegar algo de algum lugar, ela geralmente olha se ela pode colocar algo de volta. E até lembra um pouco essa troca que acontece com o Trepes. Olha, você ganha um pão, mas faz um favor para mim. E ele cuida de tudo, mais ou menos como a Auri cuida. Enfim, gostei. E além disso tudo, o Kvoth ainda mora nos telhados, né? E como a Auri vê Kvoth tocando nos telhados ali do Magno. Vamos ver o que os meninos falaram desse último capítulo de hoje. Eu gostaria de falar que são 3 palavras que começam com a mesma letra, como tudo que o Patrick faz nesse livro. E é muito incrível a tradução Boa. conseguir manter as três iniciais, né? Pão, porão e pipa. Eu só queria destacar mais uma vez o quanto eu amo esse personagem. Só isso. Eu acho que o final E o do que vou estar capítulo pedindo 20 esmola mais uma vez. e o início do capítulo 21 deixou muito claro como a vida em Tarbean foi sofrida. Ele fala da fome, ele fala de não ter nada, ele fala do frio, e ele fala sobre ter que aprender a viver com tudo isso, e como ele aprende a mendigar, como ele aprende a pedir as coisas, a roubar, e é horrível e péssimo, a gente já deveria passar para quando ele ficar feliz de novo. Cara, então, eu sempre penso aqui, cara, né, quando eu li essa parte, que ele fala do porão, né, e tal, totalmente ali empoeirado, úmido e ruim, né? E quando ele fala mais à frente sobre as orações que tem na igreja, né, Teriliana, e que às vezes os sacerdotes convidam os garotos a entrarem para as orações, né? Eu sempre faço o paralelo do seguinte, que na igreja lá toda bonitona, com uma catedral, que eu imagino, né? É onde tem tudo de podre, que tá, tipo assim, em desacordo com a religião, né, que eles dizem seguir. E o cara que tá num porão úmido, ele sim tá fazendo aquilo que se espera, né?
E é um paralelo que eu sempre trago porque eu sou crente, sou da igreja, né? Então, eu sempre trago esse paralelo justamente pro cristianismo também, sabe? Porque eu acho muito legal. Por isso que eu amo o Traps, cara. Porque ali que tá o cuidado de verdade que deveria ter dentro da igreja, né? Acho isso sensacional. E o Patrick, ele também dá uma cutucada na igreja. Eu não sei se é aqui ou se eu tô inventando isso, eu não sei. Mas ele dá uma cutucada na igreja quando ele diz que os padres também davam pão e chamavam as crianças para dentro da igreja, mas que ele ouviu rumores do que acontecia lá dentro e que nem sempre ele ia, ou então eles só iam quando eram em bandos muito grandes. É nesse capítulo mesmo, Vic. E aí, Justamente. exatamente. E, independente se o Wolf tava com pão ou não, porque ele fala lá que tem uma determinada época da semana, sei lá, que os padres telinianos distribuem pães para as crianças na praça lá e alguns eles chamam para ir para dentro da igreja. E é isso aí que a Vic falou. E uma curiosidade que me dá sobre o Traps é que, tipo, a gente sabe que na pobreza de Tarbean, qualquer mínimo recurso para quem é miserável mesmo, é uma coisa gigantesca, né? Então, tipo, qualquer vintém conta. Quem financia, entre aspas, quem financia o Trap, sabe? Que, tipo, como ele conseguiu aquelas camas, aquele porãozinho mesmo, ou os pães que ele distribui para as crianças, ou, tipo, mesmo o muito pouco que ele tem, da onde veio, sabe? Ou quem mantém. E aí o Patrick deixa a sugestão mais para frente que o Kvolf deduz, né, que talvez o Trapp seja um ex-padre teliniano, sei lá, um ex-membro da igreja. Mas, Mas, enfim, é só uma mas curiosidade eu também que me acho que bate. parte da manutenção, assim, dos recursos são pelas próprias crianças mesmo. Que até o Volt fala mais pra frente, né? Que quando ele tinha suficiente comida, né? Quando ou os furtos, ou então as barganhas, né, os pedidos lá tinham rendido alguma coisa a mais para ele meio que se sentia também na obrigação de ajudar o pessoal do porão. Outra coisa que, mudando completamente de assunto, mas que eu acho interessante, é que a gente lê pela primeira vez aqui, talvez, o Barão de Gibeia, né? Que ele já menciona, assim, que quando eu tinha lido pela primeira vez, eu nem sabia o que era, tipo, quem que é esse moço, mais um nome. Mas que ele já aparecia aqui e realmente dá a sensação de que o Trap seria uma pessoa, num primeiro momento, eu pensei que ele seria uma pessoa horrível, sei lá, coisa meio perturbadora, e é bem o contrário. Inclusive, a roupa que ele usa, que é uma das coisas que a gente faz pensar que ele era um ex-integrante da igreja teliliana, né, que ele estava sujo, menos sujo que o Volt, que não era muito difícil de estar naquele momento, mas que parecia que aquela capa toda emendada parecia ser um uniforme cinza, né, que veio da igreja teliniana. O Trappist também me lembra o Taborlin quando fala da roupa dele, porque eles dizem que é um hobby, né? Uma roupa no color or shape. E é exatamente como se descreve a capa do Taborlin nas histórias. Ou a Shaed. Mas eu acho que a Shaed, ele sempre vem como preta, só não a forma. Até porque a forma ela é manipulável. Tipo, se eu vou deixar ela longa, as pessoas Isso, vão isso. vê-la longa. Se eu vou deixar ela mais curta, vai ver como uma capa mais curta. No caso do Taborlin, eles sempre entram nessa conclusão de que não tem cor nem formato. Aí fica nisso. Como você imagina a capa do Taborlin? Ah, um arco-íris. Ah, ela é toda feita remendada com vários tipos de patchwork, tipo, como se fossem lembranças da vida das pessoas. Então, é algo muito sugestivo, né? E é exatamente como descreve a roupa do Trappist. E essa capa do Tarborlin ainda tem aquela teoria que fala que é o próprio Kvolf, né? Porque vários momentos da história dele, ele troca de capa, né? Tipo, eu acho que como chama a cigana da trupe dele lá? A Xande, é a que faz a primeira capa dele. E aí, até no final do Temor do Sábio, ele troca de capa, sei lá, quantas vezes. E sempre com uma cor diferente. Então, tem essa teoriazinha aí. Gente, e outra coisa, né? Eu acho engraçado tanto que o Patrick parece que tem até a sensação de quase uma vivência, assim, né? Nesses sanatórios, assim, tanto sanatório que são os antigos manicômios, né? Que tem o refúgio, quanto também o cuidado com essas crianças, assim,
deficientes de alguma maneira, ou então com sequelas de alguma maneira, né? E o que se a gente pensar assim, que no refúgio, às vezes, aqueles indivíduos adoecidos que tinham caído definitivamente na porta da loucura, seriam um portal para os encantados, né? Será também que essas crianças que caíram de alguma forma ou outra nesse ele até fala, né, que um dos meninos em inglês fala he cracked a voz, assim, como se o menino estivesse gritando, assim, também não seriam eles uns portais, por isso talvez que o Traps teria tanto cuidado com eles, né? Seriam não eles também um portal ali para alguma coisa também? E é a segunda vez, né, que ele chega em Tarbeon que a gente vê um pouco de ternura dirigido a ele. Alguém enxerga ele como ser humano, né? E ele olha, você tá aqui. Bom, você pode pegar um pão e você vai fazer isso. E ele fala de uma forma tão gentil que é como se ele soubesse tudo que aquelas crianças estão passando e fizesse de tudo para não afugentá-las. Fora As- que aqui o que vou te fala que nunca viu ele reclamar, né? De coisa alguma, nem de seus pés descalços que viviam inchados deviam causar-lhe dores constantes. Porque, cara, o Trap sabe, né, que aquelas crianças estão em situação muito mais vulnerável do que ele, sabe? Então, aquelas dores que ele tá sentindo ali, aquilo ali tudo, é algo que ele consegue levar, sabe? Mas as crianças não, as crianças, além das que dependem dele, são crianças, mano, sabe? O Volt leva uma surra de um desgraçado no capítulo seguinte, que, cara, assim, tá cagando se é uma criança ou não, se é vulnerável ou não. O moleque nunca ia fazer nada de mal com ele, entendeu? E eu acho que isso é muito legal, cara, assim, porque o Traps, ele tem noção da vulnerabilidade que essas crianças estão, que é muito maior do que qualquer dor que ele esteja sentindo, né? Eu acho isso sensacional, por isso que eu amo esse personagem, cara, na moral. Assim que o Pivot chega lá no porão, ele vê toda aquela situação, aquelas crianças, ele vai meio que no modo de defesa e ele coloca um pouco em prática o que o Ben ensinou pra ele, né? Que é curar as pessoas, né? Ele não faz nada, né? Só que ele pensa tudo. Ele fala sobre tudo. Ele fala sobre a casca de salgueiro, cânfora, araruta. Ele fala tudo no consciente dele. Tipo assim, só de olhar ele já sabia o que tinha que fazer. Ele é fenomenal. O menino que volte é simplesmente incrível. Caraca, e Araruta é toda polêmica no Temor do Sábio, né? Vou fazer aqui o tanto que a Araruta não serve pra nada. Porque eu aprendi aqui com a avó que ela... É ela, não é? Que não serve pra nada? Não serve pra nada. Caraca. Olha pra você ver, é muito... Sutil. Pode falar, Renato. Não, eu vim aqui defender a Araruta. Ela serve como um meio para entregar a medicina, tá? Então, não é de todo mal também. Vamos lá, né? Aulas, Renato. O Renato falou 15 segundos no podcast inteiro e 10 é sobre a Araruta. Não, gente, olha, esse episódio eu vou ficar mais calado mesmo, porque essa sequência de capítulos aqui são os capítulos mais pesados dos dois livros, velho. Então, assim, a Letícia fala assim, a gente já pode pular pro próximo capítulo? Eu falo, pode pular pro final já. Não quero passar por isso de novo, não quero. Então eu fico mais caladinho mesmo. Pra ter uma noção, o capítulo mais leve é a porradaria de Encanes e Telu, né? Tipo assim, agora tá divertido, que legal. Tem um deus e um capeta saindo na porrada. O comparado que tava antes tá vazio, né? Pode crer. Então é isso, pessoal. Essa primeira metade aí que eu dividi do episódio para não ficar muito extenso e para também a gente começar a falar um pouco dos detalhes dos capítulos que eu não tive na releitura aí ao vivo com os meninos. Então, o próximo capítulo aí nós vamos começar no capítulo 22, Um Tempo para Demônios. E aí nós vamos terminar essa primeira metade de Kvoth em Tarbean, conversando um pouco sobre o Festival do Solstício de Inverno, sobre a história que Kvoth houve no Porão de Trepes, né? A famosa história de Telu versus Encanes, que inclusive eu fiz um vídeo recentemente no YouTube. E é isso. Até semana que vem. Fiquem com Telu.